O grande e maravilhoso livro das famílias. Muitos anos atrás, a maioria dos livros sobre famílias era assim: um pai, uma mãe, um garotinho, uma garotinha, um cachorro e um gato. Mas, na vida real, existem famílias de todo tipo, formato e tamanho. Este livro mostra muitas famílias que vivem de jeitos bem diferentes. Será que alguma é parecida com a sua? Famílias. Muitas crianças vivem com a mãe e o pai, mas muitas outras vivem apenas com o pai ou só com a mãe. Algumas vivem com a avó e o avô. Algumas crianças têm duas mães ou dois pais, e algumas são adotivas ou afilhadas. Quem é da sua família? Algumas pessoas têm um monte de irmãos e irmãs, e muitos tios e tias, e primos, e avós e avós, e até bisavós e bisavós. Outras têm famílias realmente pequenas. Você pode ter uma de duas pessoas apenas. Casas. As pessoas vivem em muitos tipos de casas. Algumas famílias pequenas moram em casas grandes e algumas famílias grandes moram em casas minúsculas. E algumas pessoas não têm nenhum lugar para morar. Escola. A maioria das crianças frequenta a escola, mas algumas estudam em casa. Outras não querem ir para a escola. E as que ainda são muito pequenas para ir. Trabalho. Em algumas famílias, todo mundo trabalha. Em outras, apenas uma pessoa trabalha. Alguns pais trabalham em casa. Outros não conseguem emprego de jeito nenhum. Férias. Algumas famílias passam férias em lugares diferentes e outras ficam perto de casa. Algumas visitam parentes em outros países, outras passam o dia fora. Nem todas as famílias podem sair de férias, mas a maioria das pessoas descansa um pouco do trabalho. Mesmo um fim de semana em casa pode ser como pequenas férias. Comidas. Alguns pais e mães são excelentes cozinheiros. Outros preferem comprar comida pronta. A maioria das famílias compra alimentos em supermercados e feiras, mas algumas pessoas cultivam o próprio alimento. Roupas. Algumas crianças têm sempre roupa nova. Outras se vestem com roupas doadas ou de lojas de roupas usadas. Algumas famílias se arrumam para ocasiões especiais, mas outras gostam de usar jeans o tempo todo. Outras ainda se vestem do jeito que bem entendem. Pets. Algumas pessoas acreditam que seus bichos são parte da família. E alguns bichos pensam que são membros muito importantes da família. Algumas pessoas até se parecem com seus bichos. Algumas famílias não podem ter bichos, mas isso não impede que elas sonhem. E há sempre um jeito de cada família ter seu bicho de estimação. Celebrações. Aniversários são divertidos, mas algumas famílias fazem mais festa que outras. Tem Natal, Diwali, Eid, Chanukah, casamento, crisma, bar, no Ano Novo Chinês. Seja qual for a comemoração na sua família, há em geral tradições especiais. Hobbies. Em algumas famílias, todo mundo tem o mesmo hobby. Em outras, cada um gosta de uma coisa. Transporte. Algumas famílias vão a pé para todo lugar, compras, escola, médico. Outras se deslocam em grandes carros, bicicleta ou algum outro tipo de transporte. Sentimentos. Em algumas famílias, todo mundo compartilha o que sente. Outros são mais tímidos ou talvez prefiram guardar os sentimentos para si próprios. Às vezes, nem todos sentem da mesma forma e os sentimentos podem mudar rapidamente. Você alguma vez tentou fazer uma árvore genealógica?
Às vezes, nem é preciso ir muito longe para encontrar uma parte de família em outros países. E se sua mãe ou seu pai tem outra pessoa, você vai ter que fazer um arranjo totalmente novo de galhos. Então, famílias podem ser grandes, pequenas, felizes, tristes, ricas, pobres, espalhafatosas, silenciosas, bravas, bem-humoradas, preocupadas ou desencanadas. A maioria das famílias é tudo isso em algum momento. De que jeito está a sua hoje?